Você passava nessa prova de aritmética antiga? Era legal, né? Era boa, como a gente aprendia. E apanhava, e se não respondesse, apanhava. Isso que era bom, antigamente. Com a régua. Porque se a pessoa não soubesse... Você aprendia na marra. O professor enchia o aluno de porrada. Era uma coisa tranquila, né? Não é? Mas como era melhor, né, Emílio? E tem gente que tem saudade. Como a educação ela vem piorando ao longo dos anos. Você sabe que eu sou formado em engenharia civil? E lá atrás, né, há muitos anos atrás, há 30, 40 anos atrás, era tudo na unha. A minha geração já pegou a calculadora. HP. E com HP a gente perdeu a sensibilidade com o número. Você não conseguia compreender mais se o número estava certo ou estava errado por conta de você estar usando uma calculadora. Então eu vejo que a educação ela vem piorando ao longo dos anos. E isso é um problema para o nosso país, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, em outros países. Você pega a Coreia do Sul, por exemplo, eles estão ensinando matemática, de verdade, fazer operações financeiras. É outro mundo. O Brasil está muito atrasado em relação a isso. O Brasil está... A educação no Brasil é ruim, né? Agora diz que vão ensinar funk. Você viu só? Você viu só? Como é que é? Funk. Isso aí. Funk. Você vai aula de funk? Vai ter aula de funk na escola. Diferença Você sabe que é muito preocupante isso, né? Porque a gente viu que houve um decreto do presidente Bolsonaro lá atrás para as escolas cívico-militares. Logo em seguida entra o Lula, ele revoga o decreto e agora estão colocando funk nas escolas. Nada contra o funk. Então você pega o funk, o hip hop, outras músicas, são importantes, mas elas refletiam lá atrás o que era a comunidade. Hoje em dia não. Hoje em dia apologia ao crime, apologia à droga, apologia ao sexo. É tudo que a gente não precisa nas escolas. E olha só, a música é uma coisa muito importante porque ela é um retrato da sociedade. Você sabe o que é a sociedade de acordo com a música que os políticos, que o governo passa para que a população escute. Então é uma tristeza. Eu estou muito preocupado com isso, Emílio, muito mesmo. O que você está fazendo aí como deputado? Olha só, eu tenho um projeto de lei importantíssimo, né, nesse momento, que é para que a gente não tenha ideologia dentro das escolas, em todos os níveis. Isso é muito importante. O Bukele fez isso lá, não? O Bukele fez isso lá. Você viu que legal como as coisas estão mudando? Deixa eu dar um dado. Lá, né? Eu tive lá. E podemos falar um pouquinho você teve lá? Você teve em El Salvador? Fui convidado pelo Bukele. Mas lá é pequeno, né? 6 milhões pequeno. de habitantes. É pequeno, mas é uma amostragem. É do tamanho do Butantã. Pra você ter uma ideia, Butantã, em São Paulo, é maior do que o... Também não é um lugar de muita liberdade, não tem muitas liberdades individuais. O canhoteiro. Aonde isso? O Bukele. Não, imagina. Vamos contar? Vamos lá? Porque o pessoal fala as coisas sem ter propriedade. Eu vou explicar um pouquinho. Não, eu não estou falando que a gente tem aqui. Eu estou falando que... Mas eu vou contar um pouquinho. O Bukele, quando você foi para lá? Eu fui agora na posse, alguns meses atrás, na posse presidencial. Fui acompanhar a posse. E, aliás, eu fiquei encantado com o país e com o que foi feito lá. Olha só. Eles tentam dizer que lá é um país de extrema direita, que não há democracia. E, na verdade, é tudo ao contrário. O Bukele, quando foi eleito, ele foi eleito com a pauta de segurança pública. Isso. O país estava totalmente tomado pelo crime organizado. As instituições democráticas, seja por medo ou por conivência, estavam junto com os criminosos. As pessoas não podiam mais sair de casa, Emílio. Estava tudo dominado. Não podiam sair de casa. O crime organizado cobrava $1 para qualquer cidadão sair de uma comunidade de manhã e tinha que pagar $1 para voltar à noite. Todos os empresários da cidade tinham que pagar pedágio para o crime organizado. As mulheres não podiam mais sair de casa. Toque de recolher às 6 horas da tarde. Isso é um país democrático? Bom, o Bukele foi eleito com a pauta de segurança pública. Quando ele entra, ele percebe que sem o Congresso de lá, sem os deputados de lá, ele não ia conseguir tomar nenhuma medida. Então ele ficou 2 anos, que é mais ou menos como temos as nossas eleições aqui, né? A cada 2 anos o presidente, depois a gente tem o legislativo. Ele pediu para a população que votassem somente em deputados que fossem alinhados com a pauta de segurança pública. E nesse período ele mapeou todas as facções criminosas. Ele foi eleito. Perdão, houve eleição. De 94 deputados, 93 deputados tinham a pauta de segurança pública. Primeira medida que ele faz é colocar o país em estado de exceção. Polícia na rua, exército na rua e prendeu todo mundo. Segurança armada. Todo mundo. Ele tinha mapeado, ele salvou aquele país voltou a viver. Fez um presídio de segurança máxima para 60 mil pessoas, colocou todas as facções criminosas lá dentro, e lá é o seguinte, entrou lá dentro, 20 anos, no mínimo, de prisão, e não tem direito à visita, não. Não tem direito à visita. Começaram a fazer as primeiras manifestações lá dentro, as quadrilhas se matarem, colocar fogo em colchão. O que ele fez? Tira os colchões, vão dormir no ferro. A alimentação deles, arroz e feijão e uma proteína. Uma vez por dia, eles saem da cela para fazer ginástica laboral,
todos já bonitinhos, bonzinhos, com a turma toda em volta armada em cima deles. Não tem esse negócio de ficar tomando banho de sol, tem no momento íntimo, e tem que trabalhar. Colocou a turma para poder reconstruir o país. O país voltou a viver, as pessoas sorriem hoje em dia. Ele recuperou a democracia de um país que estava totalmente tomado. E muita gente tenta contar a história totalmente distorcida. Eu entrei em comunidades lá e eu fiquei impressionado, porque eu fui falar com pessoas que choravam. Olha, pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa como você, eu estava bem vestido, arrumado, vindo comprar dentro daqui do meu bar, comprar um sorvete. Ela é pobre, né? Sem medo. É bem pobre, né? Mais ou menos, porque ali é Caribe. Ali você tem um turismo que é maravilhoso. É El Salvador, pô. Ali é uma região muito legal. Nicarágua, e tem um ponto importante que é Caribe ruim. Da economia. Quando a segurança voltou, outros países... É Cotia do Caribe. É Cotia do Caribe, é lá. Quando voltou a segurança... Outros países voltaram com seus empresários a investirem lá. Então, a economia também está retomando. Aquele país foi salvo. E é o que ele fala, direitos humanos tem que ter, tem que tratar o bandido, óbvio, com o mínimo, né, de cuidado, mas você tem que ter direitos humanos para aquela população que não tinha direitos humanos. Mas tem duas coisas polêmicas dele. Tem Bitcoin, que ele também colocou a economia para... Não é nem isso. Ele demitiu todo o Supremo. Ele não faz 3 poderes. Então, isso é um caminho para um passo ditatorial. Ele também não era permitida a reeleição. Isso. Aí ele entrou e falou, agora pode. Então, assim, eu sinto muito. Eu concordo com a segurança. Mas ele está longe de ser um... Ele não demitiu todo o Supremo de lá. Não, ele só mandou embora para os outros. Não, vamos lá. O Supremo de lá era um Supremo totalmente corrupto, que pactuava com o crime organizado e que soltava bandido o tempo todo. E via deputados, ele conseguiu tirar a turma que estava cometendo crime no país e prendeu todo mundo. É muito diferente. Nós temos que parar de passar a mão na cabeça de bandido. Nós não podemos ter um poder judiciário totalmente tomado e conivente com o crime organizado. E o país sofrendo, as pessoas sem poder andar nas ruas. Não, ele ataca a imprensa, ele não deixa a oposição. Eu sinto muito. Eu sei que você é amigo dele, que você foi com a convite dele. Não é verdade. Vai morar lá, pega seu negócio e mora lá. Lá o povo, lá o povo. O Sami tá muito bravo. Você desculpa, viu? Não bate nele não, mas é a reeleição. Lá o povo tem liberdade, lá o povo tem liberdade de expressão. Lá o povo tem liberdade de expressão, a imprensa não é calada, as pessoas andam livremente na rua, ele não perseguiu ninguém da oposição. Então veja só, é muito diferente do que esse papo, que é um papo que, você me desculpe, é de quem não consegue olhar para uma sociedade doente, fragilizada, onde as pessoas têm medo de sair de casa e um país que voltou a viver, a ter vida. Agora, prender bandido é antidemocrático? É só aqui no Brasil que a gente acha isso. Isso não é, mas que o bandido tem mais direito do que o policial ou a pessoa de bem. Não, vamos lá, o Fernando Henrique Cardoso não mudou a regra aqui? Mudou. Não mudou? Mudou. O Brasil deixou de ser democrático? Não foi ver Congresso Nacional? Não, então vamos lá, peraí, vamos lá. Vamos. Você pode tomar ações antidemocráticas quando você não envolve o poder legislativo. Agora, o poder legislativo vota alguma coisa, isso é antidemocrático? Ou é de acordo com a vontade de cada um? Desculpa, nós somos eleitos para poder representar o povo. É isso aí, Tomé. Deixa eu fazer uma intervenção. Eu estou olhando aqui o ranking dos melhores países para morar. Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e El Salvador em primeiro. Que o Tomé gosta tanto. Gosto mesmo. Eu queria que acontecesse aqui no Brasil. Zé aconteceu em El Salvador. Aí sim a gente ia ter um país decente. O que eu acho que é a discussão aí... O que é a discussão aí é a seguinte. Não fala assim. O que você está falando é o que a imprensa coloca. Samidana. É muito difícil a gente falar o que é El Salvador, porque a gente não está lá. Eu não conheço a profundidade. Então, a gente não conhece. Então, a gente está falando que a imprensa fala. Porém, eu acho que aconteceu em El Salvador. Eu acho que ele realmente tem razão, porque tem aquelas gangues. Tava tudo dominado. O judiciário estava dominado. Tava tudo dominado. Como é o México também. O México também é meio dominado. Eu acho que esse cara está fazendo o que o Milei está fazendo na Argentina, porque na Argentina ele também está fazendo um choque danado, porque está tão ruim que não tem como fazer o negócio dessa maneira. O Bukele é esquerda radical. Ele se declarou esquerda radical. Agora, se não quiser pegar a declaração dele... Sami, vamos lá. A gente tem o que ele falou é mentira, o que está certo é o Tomé. Nós temos... Não, a questão não é que está certo e errado. A gente debateu o que dá certo e o que dá errado. Nós temos um país tomado pelo crime que hoje não é mais tomado. Eu peguei um Uber lá com uma moça dirigindo. E ela começou a chorar dentro de carro, dizendo assim para mim o seguinte: eu nunca poderia fazer esse trabalho na minha vida.
Nunca. Caramba. Muitas das minhas amigas foram estupradas, foram violentadas sexualmente. Os meus pais tinham medo de sair de casa. E hoje eu posso voltar a trabalhar. As crianças estão na escola. Nós não temos mais medo. A economia está retomando. Agora, você tem lá um poder judiciário totalmente tomado pelo crime organizado e que pactua com o crime organizado. Você tem que tomar uma medida para poder salvar uma nação e a gente fica com esse dedo todo, com essa classe política que, infelizmente, em muitos países destruíram as nações. É assim que funciona. E aqui no Brasil não está muito diferente disso não, tá? Estão soltando bandido o tempo todo. Veja o que está acontecendo. Eu tive na Rota pela manhã. Aliás, eu queria mandar um abraço para a Rota, que comemora hoje os 54 anos. Vocês são o orgulho da nação brasileira. Esses importantes homens e mulheres que acordam todos os dias dispostos a darem as suas vidas por nós. E vou dizer uma coisa. A Rota hoje, eu digo com toda a propriedade, eles estão mais bem preparados do que a grande maioria das polícias do mundo para poder defender o crime organizado. E o nosso secretário Derrite, junto com o governador Tarcísio, e o coronel Cássio, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles estão combatendo o crime organizado como nunca combateram. Vocês são um grande orgulho para nós. Agora, veja só, nós temos aqui no Brasil a tal audiência de custódia, que é um grande problema. A audiência de custódia, inicialmente, era alguma coisa razoável. Havia uma razoabilidade. Por quê? A pessoa, ela comete um crime de baixo potencial ostensivo. Ela é réu primária. Ela vai presa. Vamos imaginar que ela pegou lá, quebrou o vidro de um carro, roubou uma bolsa. Ou seja, ela não atacou ninguém, ela não feriu ninguém, ela nunca foi presa, nunca teve uma passagem pela polícia. Não estava certo também pegar essa pessoa, jogar ela dentro de uma cela e ela ficar 90 dias esperando para poder ter um julgamento. Então, neste caso, eu concordo com a audiência de custódia. Porém, ela foi totalmente distorcida. Hoje, o bandido é preso uma vez, depois ele é preso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ele nunca vai para a cadeia. Eu vou dar números aqui para vocês. Vamos imaginar as últimas 1000 pessoas presas aqui no estado de São Paulo. 50% saiu na audiência de custódia no dia seguinte. E das que ficaram presas e que foram julgadas e condenadas na cadeia, na prisão, elas são naquele momento, quando há a sua pena, colocada no regime aberto ou no regime semiaberto. 95% de todo mundo que vai preso no Brasil volta para as ruas em poucos meses. E aí vão dizer o quê? Que a polícia não trabalha, Emílio? Isso é um absurdo. O policial fica mais tempo... Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Você sabe que colocaram um vídeo do filho do cantor lá, filho do... Tô ligado. Chegando do helicóptero... E aquela... Você viu lá o bem, o cara é filho, não tem nada a ver com o pai, mas você vê que aí tá meio distorcido o negócio, né? O negócio aqui no Brasil, a bandidagem virou meio, sabe? Virou uma coisa legal, uma coisa de super-herói. Exatamente. Um negócio, sabe? E não pode ser assim. E as nossas polícias sendo desvalorizadas, Emílio. Exatamente. Os nossos policiais são um orgulho da nação brasileira. A gente precisa falar isso toda vez que eu venho aqui, eu falo isso. São um orgulho. E, infelizmente, eles estão ao longo do país abandonados, não aqui em São Paulo. Por quê? Porque o governador Tarcísio de Freitas está dando a cara para bater. Ele está dando para eles autonomia para poder trabalharem. E não esse negócio de direitos humanos, que é o direito humano do bandido e nunca do policial. Então, ou seja, nós estamos mudando São Paulo. E os nossos índices aqui estão muito melhores do que o restante do Brasil.